Simbora, galera. Partiu. Sabe por quê? Porque o Brasileirão segue com tudo. Agora tá tendo Atlético Mineiro e Santos, né? Cara, não tô acompanhando. Eu devia estar acompanhando, né, velho? Vou pra trazer o conteúdo aqui, quem sabe, né? Não tô acompanhando, não tô assistindo. Eu vou focar mais, eu prometo. Eu vou focar mais. Parece um jogador de futebol dando entrevista aqui, né? Pô, cara, eu sei que estamos deixando a desejar algumas coisas aí, mas trabalho pra frente, vamos pra cima, tá? E agora esse vídeo aqui é pra falar de Vasco e Ceará. Porque daqui a pouco tem Vasco e Ceará. O Atlético Mineiro tá empatando em 0x0 com o Santos e o Juventude tá perdendo do Flamengo de 1x0, né? Meu amigo, o Flamengo já foi, né? 50 pontos, saldo de gols absurdo. Os caras só ganham todo jogo, velho. Eu acho difícil tirar esse título do Flamengo. Enfim, né? Seguinte, hoje o jogo é praticamente com a final de campeonato. Praticamente com a final de campeonato. Fica nesse vídeo aí porque, já falei, né? Aqui nesse canal, você ficar sabendo do resultado antes do jogo. Porque eu, o Ricas aqui, eu não erro nada. Eu não erro palpite nenhum. Eu acerto tudo. Eu sou o maior especialista em futebol que existe na face da terra dos últimos tempos. O maior. Não tem outro melhor que eu. Não tem outro, tá? Então, você vai ficar sabendo do resultado aqui antes da partida começar. Então fica até o final aí. E outra, se acontecer um milagre de eu errar o palpite, você fica até o final, aí você tira sarro da minha cara. Aí tu bota aí, você não entende nada de futebol, você não sei o quê. Pode botar aí. Eu não ligo não, tá? Se eu errar, eu mereço as críticas, se eu errar. Mas vamos lá. Vasco e Ceará. Tabela em tela pra vocês, pra gente ver no que é que isso muda na vida dos times, né? No que é que isso muda aí no planeta Terra. Vamos lá. O Vasco é o 16º colocado. Tá com 22 pontos. Tá brigando pra não cair. O Vasco, que já foi campeão da Libertadores lá em 99, na década de 90 ali, 98, 99. É um time que já ganhou muito Campeonato Brasileiro, ganhou 4 Brasileirão aí, se eu não me engano. E agora passa por um mau momento, 20 anos aí de miséria. E a gente tem que analisar o momento, não a história. Eu não vou ficar aqui analisando história, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Eu tenho que analisar o momento do Vasco. Nos últimos 20 anos, o Vasco só está em crise. Só está brigando para não cair, com salário atrasado. Vai melhorar com a SAF? Vai. Mas a crise interna do Vasco é grande. Aí tu quer que o Vasco isso, aquilo, lá, sendo que nos últimos 20 anos, que é o momento tal que importa. Pô, eu sei que o Vasco já foi campeão de Libertadores, já ganhou o Brasileirão trocentas vezes, só que o momento é ruim. Mas, hoje, vai pegar um time em casa, onde o Vasco tem um elenco superior. Eu acho que o Vasco hoje é o favorito a vencer o Ceará. Eu diria 55, 60% ali de favoritismo, porque o Ceará vem em queda livre. É isso mesmo, o Ceará vem em queda livre. Mas não sei o quê, mas tem 12º lugar, mas tem uma gordura aí. Meu irmão, o Ceará contra o Grêmio, eu assisti o jogo contra o Grêmio, Léo Condé acovardou o time. O Léo Condé não é treinador de futebol. Léo Condé é mais um treinador que tem prazo de validade. Muita gente acha que eu sou exagerado demais, que eu critico demais, mas só que, cara, eu particularmente não gosto de treinadores que têm prazo de validade. Roger Machado, por exemplo, é um cara que ele pode estar bem enquanto for. Eu vou criticar treinadores que têm prazo de validade. Uma hora o gás acaba. E eu acho que é o que está acontecendo com o Ceará. O Ceará contra o Grêmio acovardou o time. Aí contra o Juventude, até teve posse de bola, tentou atacar, mas sobreviveu de cruzamento, de lançamento. Não é aquele time bem articulado, que propõe um jogo bonito. Não é, tá ligado? E aí não conseguiu ameaçar tanto o Juventude quanto deveria, por estar jogando em casa, e acabou perdendo por 1x0. Hoje, pega o Vasco e São Januário, que é um time que está abaixo da tabela, porém, tem um elenco melhor. E, cara, dá pra dizer que o Vasco tá até numa crescente? Não, né? Porque venceu o Santos por 6x0, mas depois perdeu do Juventude. Então meio que não dá pra dizer, mas só que acabou de passar na Copa do Brasil de um adversário difícil. Está na semifinal. Então é favorito hoje, acredito que deve vencer. E o Ceará tem que abrir o olho. Por quê? O Ceará é o 12º colocado. Se o Ceará perder hoje, o Atlético Mineiro vencer, o Santos, que tá 0x0 no momento, deixa eu até dar F5 aqui pra gente ver juntos se teve alguma coisa lá. Não, continua 0x0, né, velho? Bora, rapaz, carrega esse negócio aí que eu pago internet cara, bora, pô. Aí, ó, continua 0x0, o Santos aqui em 15º e o Juventude tá perdendo. A sorte do Ceará é que o Vitória perdeu na rodada pro Fortaleza, o Juventude perdeu, né? Então a margem vai continuar a mesma ali caso perca. Só que assim, se perder, ele vê o Vasco se aproximar, ele vê talvez o Grêmio se aproximando ali. O Grêmio, na verdade, perdeu na rodada, né? Mas tá ali um ponto atrás do Ceará. O Atlético Mineiro pode ultrapassar. Tem essa sorte também, né?
Atlético Mineiro e Santos se enfrentam. Que time sortudo, cara. Meu Deus do céu, que time sortudo, meu amigo. É inacreditável, tá? E o Vasco também, né? Mesmo que perca, o Vasco tem uma grande chance. Olha, pro Ceará, se perder, já começa a brigar mais forte para não cair. E pro Vasco, se o Vasco vencer, o Vasco abre 3 pontos de vitória com um jogo a menos. Tem 2 jogos a menos, aí, contando com o jogo de hoje, ficaria um jogo a menos. Ou seja, jogo importantíssimo pro Ceará, que pode se afastar da briga e afundar o Vasco na briga para não cair. E pro Vasco, o Vasco pode vencer, colocar o Ceará de novo na briga para não cair e se afastar. Meu amigo, final de campeonato, final de Copa do Mundo para vocês dois aí. Bora ver o que vai dar. Seguinte, provável escalação. Vou botar em tela para vocês aqui agora, ó. Provável escalação do técnico Fernando Diniz. Olha como ele vai ocupar campo hoje. Léo Jardim, Robert Renan, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Puma Rodrigues, Matheus Carvalho, Barros, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira, Verratti. Sabe qual é a tática ideal para parar Fernando Diniz? É você não deixar ele ter a posse de bola. Ou fazer marcação-pressão. Só que assim, o Ceará é um time preparado para jogar reativo, para jogar em transição. O Fernando Diniz é um técnico preparado para propor jogo. Ele não abre mão. Ele não abre mão de propor o jogo de jeito nenhum. Ou seja, para mim, é um jogo que o Ceará se armou. Olhando por esse lado, o Ceará se armou. Porque vai pegar um time que joga em casa, vai ter que propor, tá abaixo da tabela. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Porque Diniz, eu acho Diniz um treinador limitado também. Eu acho Diniz um treinador limitado. Condé eu acho um treinador limitado. Pra mim não tem santo aí não, tá ligado? E aí bora ver o que é que vai dar certo. Se o Ceará vai conseguir, do modelo reativo, conseguir explorar o contra-ataque para ganhar o jogo, se vai conseguir uma marcação-pressão. Mas eu vejo o Vasco muito em cima, com muita posse de bola, com muita finalização, jogando pra frente, jogando ofensivo. Ele foi aqui com Coutinho, Ryan, Nuno Moreira, Matheus Carvalho. Matheus Carvalho é aquele Matheus Cocão? É Matheus Cocão ainda, né, velho? Eu não sei, eu acho que é ele, cara. Aí tem o Barros aqui, Robert Renan, Paulo Henrique, o Puma, que é um lateral muito ofensivo, Lucas Freitas e Léo Jardim. Bora ver qual vai ser dessa escalação aí. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ó, são 4 jogadores na frente. Coutinho, Moreira, Verratti, Ryan e o Puma que pode chegar aqui pela esquerda. Enquanto o Ceará, baixar um pouquinho e mostrar pra vocês aqui, ó. O Ceará vai com 2 volantes, Richardson e Diego, um pouco mais atrasados aqui. O Ceará vai pra... O Ceará é um time que ele consegue deixar qualquer jogo feio. Eu espero um jogo feio hoje, talvez. Porque, cara, todo jogo do Ceará é jogo de dar sono. O Ceará consegue fazer com que o outro time se adapte ao seu jogo. Então é aquele jogo moroso, aquele jogo feio, não é um jogo bonito. E o Ceará fica lá, ó, explorando o contra-ataque, tentando armar o contra-ataque. Aí ele vai, arma o contra-ataque, faz um gol ali, 2 gols e ganha o jogo. Mas nunca enche os olhos, né? O Ceará é um time com pouca posse de bola, pode esperar. Olha, eu não me surpreenderia se o jogo de hoje fosse que o Vasco tivesse 80% de posse. Eu não me surpreenderia, não. O Ceará, ele abre mão do jogo completamente, tá? Bora agora para um x1. Bruno Ferreira contra Léo Jardim. Léo Jardim, sem dúvida nenhuma. Na zaga você tem o William Machado e Marlon, enquanto o Vasco tem o Lucas Freitas e Robert Renan. Então, William Machado contra Lucas Freitas, eu vou colocar William Machado. E contra Robert Renan. Vou ficar nesse 1x1 aí, né? Então, 2x1 pro Vasco. Na esquerda, você tem o Puma contra o Matheus Bahia. Meu irmão, Puma vai. Eu acho que Puma é mais jogador do que o Matheus Bahia. Matheus Bahia tá bem, mas Puma é mais jogador. 3x1 pro Vasco. O Vasco tem um elenco melhor, cara. Não tem pra onde correr. Paulo Henrique contra Fabiano Souza. Paulo Henrique 4x1. Aí você tem Barros contra Diego. Vou colocar Diego, vai. Matheus Carvalho contra Richardson. Vou colocar Matheus Carvalho. Acho que tá bom aí. 5x2, né, se não me engano. Aí vem Felipe Coutinho, com certeza. 6x2. Ryan contra Galeano. Cara, Galeano, 6x3. Nuno Moreira contra Ailon. Vou trocar. Vou botar o Ryan e na esquerda o Ailon. E o Verratti no ataque. Aí, Verratti, sem dúvida nenhuma. Verratti é muito bom, cara. Até apesar que Pedro Raul faz uma boa temporada. Porém, pra mim, Verratti é muito melhor. Mais completo. Mas com certeza absoluta. Pedro Raul está bem no Ceará, mas no todo geral de Pedro Raul, é um jogador que deixou muito a desejar no Vasco, né? Vai que pinta a lei do ex hoje, né? No Corinthians também. Então eu não gosto muito de Pedro Raul, não, cara. Eu prefiro o Verratti, sem dúvida nenhuma. Então deve ter dado o quê? Um 7x4 pro Vasco? 8x3? Por aí. É bem por aí, tá? Eu perdi as contas aqui, mas é bem por aí. Porque o Vasco realmente tem um elenco maior do que o Ceará. É favorito a vencer hoje, tá? A tabela do Ceará. Meu irmão, é aquilo. O Ceará pega o Bahia. Eu vou falar uma coisa pra vocês.
Momento Bahia do vídeo aqui, tá? Sempre tem, sempre tem. Nosso time a gente sempre tem mais aquele, né, entusiasmo a mais, né? Você tem convicção que o Bahia vence o Ceará? Ou melhor, você tem convicção que o Bahia não perde pro Ceará? Porque pela fase que tá o Bahia, eu não tenho convicção nenhuma, tá? Ah, você é pessimista. Já falei várias vezes aqui. Quando o Bahia vem de uma eliminação, o Bahia começa em queda livre. O Bahia pega o Cruzeiro agora, aí no jogo seguinte eu não sei quem é, não lembro, não me recordo. E aí pega o Ceará. Meu irmão, eu não sei se a gente ganha do Ceará não, tá? Eu palpitaria um empate nesse jogo aqui. Tá, empate aqui. Aí perde hoje. Aí perde do São Paulo. Aí é vitória no Barradão. Meu Deus do céu. Tabela complicada do Ceará, viu? É o que eu falo, cara. O Ceará precisa pontuar hoje. Pelo menos empate. Pra, ó, brecar o Vasco e ficar longe da briga. Porque se perder, aí pega o Bahia. Aí vai, pode vencer, mas vamos botar um empate aqui. Aí pega o São Paulo, perde, Vitória perde. Meu irmão. Aí depois vem aquele... Vem aquela aliviada, né? Pega o Santos e pega o Sport. Bora ver o que vai dar aí, pô. Tabela do Vasco. Vai pegar o Ceará hoje em casa. Aí pega o Flamengo, o jogo é no Maracanã, mas é um clássico, né? Carioca. Aí pega o Bahia. Rapaz, eu também não acho que a gente ganha do Vasco não, lá em São Januário não, viu? Com esse futebol aí ridículo. Meu Deus do céu. Eu acho que o Bahia corre risco de cair na tabela, viu? De decair na tabela. Rapaz, ferrou, velho. Vamos lá. Vence o Bahia, perde do Flamengo, vence do Vasco hoje. Aí pega o Cruzeiro, perde. Mesmo sendo São Januário. Vai, bora considerar o fator São Januário. Empata, 7 pontos. 7 pontos. Rapaz, a tabela do Ceará, a tabela dos dois é complicada, né? Mas acho que a do Vasco é um pouco mais fácil. Pega o Bahia em uma fase e pega o Ceará ali, que tem um time pior e também tá em queda livre no campeonato aí, apesar de ter Cruzeiro e Flamengo. Mas o Ceará pega o Vitória fora de casa no Barradão. E aí pega o Bahia, que é um clássico nordestino. O Bahia não tá tão bem, pode vencer, mas botar empate aqui é complicado também, querendo ou não, porque o Bahia é o quarto colocado. Quinto colocado agora, né? São Paulo fora e Vasco fora. Meu irmão, vai dar pra ver. Final de campeonato hoje, viu? Ambos precisam vencer. E alô, galera do Ceará. Se vocês perderem hoje, cuidado, viu? Cuidado. Porque a tabela não é tão confortável. E vocês podem cair aí, brigar pra não cair, queda livre. Léo Condé não é um grande treinador, não, tá? Não é. Eu não gosto. Eu acho que ele tem um prazo de validade. Mas enfim, né? Guardar pra ver. Vamos lá. Palpite. Agora você vai ficar sabendo do resultado antes do jogo. Vasco 2, Ceará 0. Um gol de Verratti e um gol de Felipe Coutinho. Você viu primeiro aqui, tá? Então, já eu volto aqui no pós-jogo para falar de Vasco 2, Ceará 0, com um gol de Verratti e um gol de Felipe Coutinho, beleza? Fui, até o pós-jogo aí.